Oi, gente, eu sou a Duda do Jogo Literário. E aí, como é que vocês estão, meus queridos leitores? Hoje é sexta, então hoje tem resenha e eu tenho umas novidades aí pra contar pra vocês, mas vou contar só no final. Então, hoje eu vou fazer resenha de Ladykillers, mas primeiro, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gosta de conteúdo literário. Eu tenho uma lojinha que tá começando agora, então fé. Então acessa aí www.lobinha.com e vamos pro vídeo. É o primeiro livro publicado da escritora Tori Telfer. E essa edição belíssima da Darkside veio com um card colecionável de espartilho, essa fita adesiva Crime Science rosa, que é essa daqui. E por eu ter ganhado comprado/ganhado com mais 2 livros no site da Darkside, eu ganhei mais 5 marcadores com o tema que eu escolhia. Tinha mais temas, mas eu escolhi esse e tal. Quanto ao conteúdo do livro, iremos conhecer a vida de 14 mulheres, a vida / contexto social, ou seja, a história delas. E assim, no início do livro, a autora fala que a maioria dos assassinos em série são homens, mas que um estudo feito em 2007 confirmou que havia mais de 140 assassinas em série. E a Tori Telfer escolheu 14 dessas mulheres que viveram antes da metade do século XX e que, como ela mesma disse, muitas dessas histórias a gente sentia empatia, mas não simpatia. Acredito que a mais conhecida delas seja a Condessa Sangrenta, a Elizabeth Bathory, não sei se o nome dela fala assim, mas é conhecida por ser a condessa que tomava banho em sangue. Assim, embora isso seja uma coisa muito esquisita e provavelmente não aconteceu, ela era tão cruel que esses mitos sobre ela faz a gente refletir que é tão doida, tão psicopata que realmente pode ter acontecido. Além de mostrar pra gente como é muito cruel também escolher o arsênio pra ser a arma do crime, né? O veneno, porque a mulher tinha que ver a pessoa que ela tava matando definhar, porque muitas vezes era o marido, então ela via o marido ter convulsões, via o marido ter problemas intestinais, gorfar e realmente definhar cada dia cada vez pior e pior. E também uma coisa que me chamou muita atenção é a sexualização da mulher extremamente, assim, pra você ter uma noção. Tem um caso, ele é basicamente que teve um período na cidade de Chicago que as mulheres eram absolvidas pela sua beleza. Além de que o motivo dos casos eram reduzidos a ciúme ou insatisfação sexual. Ou seja, as mulheres, elas pintavam e bordavam e os caras estavam bem assim: não, mulher não faz isso não, pô. Não, a culpa é do cara que era inferior a ela. É uma coisa muito preocupante, na verdade, né? Afinal, as que não estavam no padrão de beleza eram tidas ou como bruxas ou iam pra cadeira elétrica, que no caso, as que eram bonitas também pela lei da época deveriam ir, mas elas eram assim, safadas, né, disso. E também mostra como era tão presente a morte nessas épocas, como a fome era grande, como as doenças se alastravam de forma inimaginável, além das guerras, pra chegar ao ponto da justiça entrar, da polícia entrar e intervir numa situação. Realmente devia estar uma coisa extrema, devia ter muitas mortes mesmo, porque, por exemplo, a Condessa Sangrenta, embora ela se safasse muito por ser condessa, pra chegar ao ponto de intervirem nos assassinatos que toda a cidade sabia, ela já tinha matado mais de 100 de pessoas, entende? Então era muito complicado a justiça nessas épocas, nesses séculos. Ver uma cidade inteira tem documentário, na verdade, né, que uma cidade inteira com mulheres assassinas durante 2 décadas e ninguém ligava, porque era realmente muito presente. A guerra deixou os homens loucos e as mulheres estavam sendo agredidas em casa e pra elas era muito natural matar o marido. Era a forma de resposta, uma forma simples pra época, ou seja, era uma intimidade muito grande com a morte pra uma coisa desse tamanho ser natural. Entende? É o que eu tô tentando falar. E essa foi uma das coisas interessantes de serem casos antigos, de serem casos passados nos séculos anteriores, né? Mas uma coisa que é um pouco ruim nesse aspecto de serem casos antigos
é que a maioria das informações são muito difalatórios. Tanto é que a Condessa Sangrenta, ela pode ter matado de 100 a 600 pessoas porque não tem dados específicos quanto ao caso. Muitas coisas são difalatório realmente, muitas coisas eram tidas como bruxaria, porque os homens não conseguiam entender como uma mulher por onde passava arrastar tanta morte, era uma das grandes desculpas que usavam. Muitas mulheres ficaram muito doidas e muitas coisas que as pessoas dizem que elas fizeram é difamatório, ou seja, pode nunca ter ocorrido, não tem dados, não tem documentos formais, afinal a perícia na época era ruim, porque elas podiam matar com arsênio de boas. Era tido como febre tifoide, que era uma doença muito comum nas épocas, no século 17. Então, elas matavam e falavam, pô, morreu, né? Ah, febre tifoide. Era realmente muito comum isso. Então, a perícia era ruim, os dados são ruins, mas, querendo ou não, mostra como a autora foi longe, como a autora realmente pesquisou e estudou muito para trazer esses dados, para falar o que era mentira, o que poderia ser verdade, as coisas que ficaram famosas por sexualização feminina, né, da mulher, por sexualização da mulher. E uma coisa muito interessante é que a edição brasileira, a edição da Dark Side, traz pra gente, após esses 14 casos documentados, mais 14 casos muito curtinhos de 14 mulheres assassinas, que tá mais pra cá. Tanto é que alguns deles têm foto, vêm carregados com fotos, alguns deles. Ou seja, é uma preocupação que a Darkside teve de deixar o livro mais interessante, o livro mais aprofundado, e isso é muito legal, principalmente por causa da próxima parte também, que a Darkside complementou no livro, ou seja, a edição brasileira é realmente carregada com boas coisas, porque ao final do livro temos a Biblioteca Sangrenta também, né, feita pela Redatora de Merda, esse é o nome do canal dela, vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhadinha, onde tem filmes, séries, documentários falando sobre o assunto, falando sobre mulheres assassinas, sobre o assunto. E é interessante pensar que a gente tem interesse por esse tipo de assunto por causa do quão pesado é. A gente tem interesse em saber o que fez uma pessoa cometer tal atrocidade. Então a gente vai ter sim nas histórias, a introdução às histórias das mulheres, a gente vai conhecer um pouco da vida delas como era antes, vai conhecer a crueldade da época. Então eu achei bem completo e tem umas marcações durante o livro bem interessantes também. Eu só não gostei muito de repetirem frases em formato grande, porque eu já li essa frase e então não tinha necessidade. Eu achei que era só pra deixar o livro grande, mas ficou uma estética muito boa. Enfim, o que eu achei do livro é um pouco complicado. Eu falei na live e em algumas redes sociais sobre isso, sobre eu ter achado o livro um pouco enjoativo, mas é o seguinte, eu li rápido, né? Eu li uma boa parte muito rápido, eu li em 3 dias, bem mais da metade, e aí eu estagnei. Porque o que acontece? Tava enjoativo demais. Embora sejam histórias muito diferentes, no final era mais ou menos o mesmo contexto, mais ou menos a mesma arma do crime. Então chegava um momento que você tava assim, arsênio, facada. Não parei por ter achado pesada a escrita. Na verdade, eu não achei a escrita muito pesada, não. Eu achei bem leve e descontraída até pro tema, né? Serem assassinatos, serem fatos reais. Então, não foi por eu ter achado pesado, embora a Darkside indique esse livro para maiores de 18 anos e não indique para pessoas sensíveis ao assunto. Tem umas partes pesadas, mas são bem pouquinhas. Eu realmente achei enjoativo, provavelmente porque eu li corrido, e isso me fez ficar assim, já sei o que vai acontecer. Eu já fiquei muito triste em uma parte da história, porque eu fiquei assim, meu Deus, a mulher não tinha tanta escolha, né? Ou sofria, e aí eu fiquei com pena, né, das mulheres, sentir empatia, claro. Isso não justifica o crime delas, na verdade, né? Não justifica, matar nunca vai justificar nada. Matar não é uma justificativa, é óbvio, mas querendo ou não, é muito triste ver como a vida das pessoas era nesses séculos e como a gente é muito privilegiado por ter nascido em um século tão evoluído, embora tenha muitas coisas que façam a gente ficar tristes por ser um retrocesso à evolução, mas mesmo assim é um século muito, mas muito evoluído. Querendo ou não, a gente tem muitos e muitos direitos, a gente pode fazer muitas e muitas coisas que as pessoas dessas épocas não podiam fazer, que essas pessoas dessas épocas não tinham opção
opção. Não tinha opção de começar um negócio, não tinha opção de trabalhar, então era realmente muito pesado e eu tava lendo e tava ficando triste por isso. Os assassinatos eram pesados sim, mas eu realmente tava ficando triste pelas condições das pessoas na época e eu comecei a ficar muito grata por ter nascido nesse século e grata pelas lutas das mulheres que conseguiram trazer pra gente essa facilidade de hoje em dia. Achei também que em certas partes a escrita foi um pouco romantizada e eu não gostei muito disso, porque querendo ou não são assassinatos, eram vidas. Eu não gosto muito do jeito também que a Darkseid tá promovendo esse livro. Imagina aí, se a publicidade do livro, por exemplo, do Ted Bundy, que assassinou 30 mulheres, fosse a gente tirando foto com o livro dele e uma luvinha cheia de sangue, ou a gente fosse tirar sarro dos assassinatos. Isso não é muito legal, eu não gosto muito dessa romantização que tem em volta desse livro, porque embora sejam mulheres assassinas e isso quebra um pouco a linha que a mulher é fraca, né, a linha de pensamento de que a mulher é fraca, mostrando sim que as mulheres são fortes, mas são assassinatos e isso não é legal, isso nunca vai ser legal. Então eu não gostei muito da romantização, tanto da escrita, nem da Darkseid, quanto a publicidade do livro. Embora não seja 100% romantizada a escrita. É só às vezes, mas isso me incomodou. Mas em geral mesmo, o livro é muito bom. Muitos desses casos eu não fazia ideia, eu não conhecia. E por serem coisas novas, eu achei muito interessante, porque assim, a gente conhece a Condessa, a gente conhece alguns, mas eu não sabia, por exemplo, que tinha uma cidade inteira cheia de mulheres assassinas e que mataram por 20 anos e que a justiça não tava nem aí. Eu realmente gostei de saber da história, a história dos lugares, a história delas e a história da época. Eu achei um livro muito preenchido, muito mesmo. E por serem histórias antigas, como eu falei, precisa realmente de um estudo muito bom da escritora. Então a escritora deu o seu melhor aí pra escrever esse livro. Ela pesquisou muito, ela teve todo um cuidado. E se você quiser, por serem histórias antigas e os dados serem um pouco assim, você pode ir lendo e ir pesquisando e complementar a sua escrita ou a sua leitura, complementar a sua viagem nessa leitura, porque é realmente muito interessante. Eu gostei muito do livro, não gostei de certas partes, mas mesmo assim não deixou o livro ruim, só deixou ele não tão bom quanto ele poderia ser, não tão sério quanto ele poderia ser, mas é isso, eu gostei. Vou deixar o link dele aqui embaixo, para caso você tenha interesse, para caso você queira comprar. Vou deixar o link da Amazon, porque eu sou associada da Amazon, mas comprando pela Darkseid você tem todas essas vantagens, menos a vantagem de um descontinho que a Darkseid nunca dá. Mas enfim, eu tava pensando também em fazer uma série para cada assassina, um vídeo para cada assassina, contando a história delas, mostrando tudo que aconteceu e toda a história delas, além dos assassinatos. Enfim, queria lembrar vocês que toda segunda aqui no canal tá tendo live e que dezembro, acho que esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Dezembro eu vou fazer a minha maratona. Então eu vou fazer isso em dezembro, porque dezembro, Natal, é a minha época favorita do ano. E eu tenho consciência de que muitas pessoas não vão poder passar com suas famílias, então eu queria distrair um pouco essas pessoas e fazer elas rirem. Embora nem sempre eu seja engraçado, mas eu me esforço. Então, vou fazer essa maratona. Mais um motivo pra você ativar o sininho, pra você não perder. Vão ser 17 dias corridos de vídeo, sendo que segundas e quartas eu vou fazer live. Então, nesses dias não vão ser vídeos, vão ser lives. Além de que no dia 24 e no dia 31 os vídeos vão sair 12 horas e não 7 da noite, porque eu entendo que todo mundo vai estar em casa com a família, né? Enfim. Muito obrigada por assistir até aqui. Comenta aqui se você o que você achou desse livro, o que você achou da publicidade desse livro. E o que você achou de tudo? Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever. E até terça.